O personagem Askeladd do anime Vinland Saga, sem sombra de dúvidas tem um carisma único que nos faz vê-lo ora como um herói, ora como um vilão. Mas o que realmente interessa hoje é que essa dualidade pode indicar um transtorno de personalidade antissocial. Antes de começarmos, sejam bem-vindos ao MedTudo, o canal que mede tudo sobre a medicina. Neste vídeo, como dizíamos, iremos analisar o caso clínico do Askeladd. Afinal, tivemos muitos pedidos de vocês sobre esse tema no último vídeo. Por isso, se você ainda não assistiu à análise do Thorfinn, aproveita que o vídeo deve estar aparecendo aí na sua tela. Enfim, a primeira coisa que precisamos delimitar é que o intuito desse conteúdo não é, necessariamente, diagnosticar uma patologia psíquica, como é o caso do transtorno de personalidade antissocial, mas sim tentar aprofundar esse conhecimento de maneira lúdica. Nesse sentido, mesmo que você não conheça o anime, não me pula ainda que a nossa discussão vai ser legal. Pois bem, em Vinland Saga, temos uma obra que aborda o período das invasões vikings, não é à toa que para os que se interessam no tema, tal anime é um prato cheio. Nele, o personagem Askeladd é um dos coprotagonistas, agindo como uma espécie de contraponto ao Thorfinn, herói da série, que logo quando criança é guiado, digamos assim, pelo Askeladd, em meio a um cenário de guerra. Sobre o background do nosso personagem, é interessante destacar sua astúcia e boa dose de violência, que, logo mais, iremos destrinchar quando analisarmos os sintomas do transtorno. Dito isso, o transtorno de personalidade antissocial caracteriza-se por uma sintomatologia típica, que, embora muitos de vocês pensem ter a ver com uma personalidade tímida, ou seja, de que o paciente seria antissocial, como na expressão que ouvimos no dia a dia. A realidade é que o transtorno de personalidade antissocial se refere a uma tendência do indivíduo em, na verdade, ignorar as regras e convenções da sociedade, agindo de maneira até mesmo criminosa. Nesse aspecto, outros nomes comumente empregados para esse transtorno são a psicopatia e a sociopatia, mesmo que, no vídeo de hoje, não seja nosso objetivo discutir a diferença entre cada um deles, algo, diga-se de passagem, que ainda gera discussões acaloradas entre os especialistas. Desse modo, o transtorno de personalidade antissocial caracteriza-se por um padrão generalizado de descaso com as consequências e direitos dos outros. Pessoas com transtorno de personalidade antissocial cometem atos ilegais, fraudulentos, exploradores e imprudentes para ganho pessoal ou prazeres sem remorsos, e eles podem fazer o seguinte: justificar ou racionalizar seu comportamento. Por exemplo, achar que perdedores merecem perder. Isso daqui, senhores, fala se não lembra bastante do Askeladd. Afinal, é quase um bordão desse personagem o fato de que, para ele, os fortes tomam dos fracos. Não é à toa que durante as várias batalhas que ele está envolvido no anime, vemos ele cometendo inúmeras agressões contra civis, inclusive, por acreditar meramente que os fracos não merecem direitos em uma guerra. Cara, tem até uma passagem aterrorizante em que o Askeladd, por ter essa categorização do pensamento, massacra toda uma vila durante o inverno, pois ele queria obter comida suficiente para os seus soldados enquanto se escondia do Thorkill, seu perseguidor. Enfim, outra característica desse transtorno é culpar a vítima por ser tolo ou impotente, algo que vemos, durante muito tempo, na relação desse personagem com o Thorfinn, a exemplo. Além disso, o ser indiferente aos efeitos exploradores e prejudiciais de suas ações sobre os outros também é facilmente identificado no decorrer do enredo. Ademais, pacientes com transtorno de personalidade antissocial podem expressar seu descaso pelos outros e pela lei destruindo propriedade, assediando outros ou roubando. Eles podem enganar, explorar, fraudar ou manipular as pessoas para conseguir o que querem. Esse último, em especial, é extremamente recorrente no Askeladd, já que ele era tão astuto e calculista, que podia manipular as mais variadas pessoas para atingir seus objetivos. Como não só o caso do Thorfinn, em que o Askeladd sagazmente conseguiu que tal personagem, ao invés de matá-lo por vingança, de acordo com seu plano inicial, se tornasse um de seus soldados.
Ou também os diversos estratagemas políticos que ele lançara a mão para levar o príncipe Canute ao trono da Dinamarca, que, olha que doideira, em sua concepção não passaria de um peão para que ele, então, pudesse atingir o poder máximo de controle da sociedade viking do período. Por sua vez, esses pacientes também são impulsivos, não planejam com antecedência e não consideram as consequências para a segurança deles mesmos ou dos outros. Na obra, tem uma passagem que só porque o antigo rei da Dinamarca agride psicologicamente o Askeladd, dando a entender que atacaria o país de Gales, antigo lar do personagem, o vemos surtando, de tal monta que ele simplesmente decapitou o rei na frente de todo mundo. Embora muitos de vocês possam argumentar que esse movimento, em especial, fora calculado, é difícil de discordar da impulsividade que o indivíduo deve ter para matar um rei na própria corte dele, cercado, justamente, por toda a guarda real adiante. A falta de remorso também é outro ponto marcante, em razão de vermos em mais de um momento o Askeladd matando até mesmo seus soldados, que passará como companheiro durante anos, sem demonstrar a menor culpa. Ele, inclusive, deixou claro que nunca os considerou como iguais, já que os via como um povo bárbaro cuja única serventia seria de ser utilizado como uma ferramenta. Bem, algo interessante de discutirmos também pessoal, recair no fato de que o transtorno de personalidade antissocial costuma ter como origem etiológica um abuso durante a infância. Algo que, não por mera coincidência, está presente na história do Askeladd, que, por ser um filho bastardo de um viking com uma escrava, desde muito cedo sofreu condições de trauma psíquico. O próprio nome do Askeladd remete a esse sofrimento, já que indica, numa tradução etimológica simples, de que ele seria o coberto por cinzas, dada a insalubridade que esteve exposto durante seus primeiros anos de vida. E que, futuramente, motivariam a busca de sua vingança contra seu pai, que o negligenciara e causará a morte precoce de sua mãe, vítima da cultura e relações vikings do período. Pois bem, dito tudo isso, como nos outros vídeos que também abordamos diagnósticos psicológicos, é legal tentar enquadrar o Askeladd no transtorno de personalidade antissocial através do DSM-5. Um manual da Sociedade Americana de Psiquiatria. Segundo ele, pelo menos 3 dos seguintes sintomas devem estar presentes para se caracterizar o quadro em questão. A saber, desprezar a lei, indicado por atos repetidamente cometidos que são motivo de detenção. Ou ser enganador, indicado por mentiras repetidas, uso de pseudonimos ou ludibriar os outros por ganho pessoal ou prazer. Agir impulsivamente ou não planejar com antecedência. Ser facilmente irritado ou agressivo, indicado por brigas físicas constantes ou agressão a outros. De forma imprudente desprezam sua segurança ou a segurança dos outros. E, por fim, não sentir remorso, indicado pela indiferença ou racionalização da agressão ou maus tratos de outros. Portanto, embora não possamos encaixar o Askeladd em todos os critérios, é crível que dada a presença de boa parte deles, como vimos ao longo desse vídeo, seria possível diagnosticá-lo com o transtorno de personalidade antissocial. Gostaram, galera? Era mais isso, não esqueçam de curtir e se inscrever para continuar apoiando o crescimento do canal aqui no YouTube. Qualquer dúvida ou colocação, aproveitem para deixar aí nos comentários. Obrigado pela atenção. Forte abraço e até a próxima!